Antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna, eu quero aqui dizer da minha preocupação e compartilhar uma preocupação que tenho com o conjunto dos senadores e senadoras dessa casa, mas principalmente com a população brasileira. E desde já, senador Theomário, pela importância, pela relevância desta possível decisão que será anunciada, segundo os noticiários do Brasil, daqui a alguns dias, eu já estou apresentando hoje, dando entrada hoje, num requerimento convocando, não é convidando, é convocando o ministro Osmar Terra para vir falar ao Senado Federal, senador Theomário, sobre essas medidas que possivelmente serão adotadas brevemente. Eu me refiro à matéria que foi publicada no jornal O Globo, que diz o seguinte: governo cogita mudar nome de Bolsa Família e pagar um adicional de 20 por trabalho voluntário. Mas não são apenas essas as decisões, não são apenas. O que, na realidade, o noticiário dá conta é que o ministro Osmar Terra, que deverá deixar o ministério agora no mês de abril, vez que é deputado federal e deverá concorrer nas eleições de outubro à reeleição, que ele já prepara um pacote e já está discutindo com o presidente, esse presidente que Vossa Excelência tanto se referiu durante seu pronunciamento, para que o anúncio seja feito antes que ele deixe o ministério. E as mudanças são profundas. Primeiro, para começar, eles estão cogitando de mudar o nome de Bolsa Família para Bolsa Dignidade, ou seja, o objetivo deles, como se as pessoas que recebessem Bolsa Família não fossem dignas de receber Bolsa Família, ou se a elas também não fosse dado dignidade. Essa tentativa, essa decisão, e ele será convocado, repito, para vir ao Senado Federal explicar essa decisão, porque é um absurdo que senadores e senadoras da República tomem conhecimento de uma decisão tão importante pela imprensa. Então, veja, no fundo, pelo que tudo indica, o que eles querem é tentar apagar a imagem do presidente Lula junto ao programa Bolsa Família. Eles querem apagar o legado deixado pelo presidente Lula quando instituiu um dos melhores programas que esse Brasil já viu. E eu, senador Theomário, eu sempre fui muito crítica em relação se esses programas, de fato, eram os programas que o Brasil precisava. Mas, ao longo do tempo, eu fui convencida, mesmo porque fui vereadora na cidade de Manaus durante 10 anos, eu fui convencida que o governo tem obrigação, sim, de lançar determinados programas que tragam as mínimas ou que levem as mínimas condições de vida para a nossa população. Porque não adianta, como todo mundo diz, o importante não é dar o peixe, o importante é dar a vara, é dar o anzol para que as pessoas pesquem o seu próprio peixe. É verdade, mas como dizia aqui, eu quero repetir, o próprio presidente Lula, com fome, as pessoas não vão ter nem condições de pescar, senador Theomário. Nem condições de pescar. E esse programa foi tão importante que ele tirou mais de 30 milhões de pessoas da linha de pobreza absoluta. O Brasil saiu do mapa mundial da fome, com esse programa Bolsa Família. E agora vem este governo ilegítimo, querendo mudar o programa. E diz o seguinte: não, eu vou mudar o nome para tentar passar uma opinião para a população brasileira de que não é mais um programa assistencialista e vai fazer algumas mudanças, como ampliar a possibilidade do recebimento do valor. Não é isso. Eu fui ler a notícia, senhor presidente. Hoje, para que as famílias tenham acesso ao Bolsa Família, elas têm que... são três pré-requisitos. O pré-requisito diz respeito à renda. Família de renda baixa, extremamente baixa, pode ter acesso ao Bolsa Família. O outro requisito é as famílias que tenham crianças, que mantenham essas crianças na escola e comprovem através do atestado de comparecimento à escola. E o terceiro é que garantam uma assistência permanente e contínua à saúde
dos seus filhos menores, dos seus filhos pequenos. Pois bem, esses são os requisitos. Sabe o que a notícia dá conta do que eles estão pretendendo colocar na mudança, senador Theomário? Primeiro, que os filhos estudantes façam estágios no contraturno do período escolar. Como se isso fosse fácil, como se os jovens brasileiros não fazem estágio porque não quisessem. Não fazem estágio porque não tem vagas e querem colocar isso como obrigação. E também a possibilidade dos pais realizarem trabalho voluntário. E, nesse caso, eles estão dizendo que o trabalho adicional voluntário, ele poderia gerar um adicional de R$20. Primeiro, se de fato houver trabalho voluntário, ele não pode ser remunerado, senador Theomário, com R$20. Com R$20, digamos que um pai de família esteja desempregado e vai fazer um trabalho voluntário em qualquer escola ou qualquer unidade de saúde. R$20 é o que ele merece? É claro que não. Ou seja, senhor presidente, pelo que tudo indica, as mudanças que estão sendo trabalhadas pelo governo Temer ao programa Bolsa Família são mudanças que poderão, sim, dificultar o acesso das famílias a esse que é um dos mais importantes programas de distribuição de renda. Estão aí todos os estudos, de todas as instituições nacionais e internacionais que mostram que os programas sociais mais importantes de distribuição de renda no Brasil, é o salário mínimo e o crescimento real no valor do salário mínimo nos últimos anos. E o outro é o programa Bolsa Família. Então, são 13, quase 14 milhões de famílias que recebem o programa, que recebem os recursos do programa. Nós temos livros publicados já por sociólogos, por filósofos brasileiros, gente de fora do país, que fizeram estudos profundos sobre o programa Bolsa Família e atestaram o quanto eles têm sido importantes para o desenvolvimento e a inclusão social no Brasil. Então, senhor presidente, esse era o registro que eu gostaria de fazer e concluo dizendo: estou dando entrada no dia de hoje num requerimento convocando o ministro Osmar Terra para vir ao Senado e dizer efetivamente quais as mudanças que pretende fazer no programa Bolsa Família. O segundo registro que faço, senhor presidente, é que amanhã na Câmara dos Deputados eles farão a segunda tentativa de instalação da comissão especial que analisará o projeto que trata da privatização da Eletrobras. E Vossa Excelência falando aqui da necessidade de termos uma geração de energia e distribuição mais segura de energia no estado de Roraima. Pois bem, não bastassem todos os problemas que nós estamos vivendo, eles ainda querem privatizar a Eletrobras. E a privatização começará pelas suas subsidiárias, senador Theomário, pela distribuidora do meu estado, Amazonas Energia, do seu estado de Roraima, Rondônia, Acre, Piauí e Alagoas, por ínfimos R$50 mil cada uma das distribuidoras serão levadas a leilão, possivelmente no final de abril, início do mês de março. Eu espero que nós tenhamos vitória na ação judicial protocolada na Justiça Federal desses 6 estados. Nós aguardamos ainda a decisão judicial, porque, veja, além de ser imoral, é ilegal a forma como eles estão querendo privatizar. De acordo com a legislação, é o BNDES que determina as condições de privatização. Pois bem, em relação à privatização das distribuidoras, das subsidiárias, da qual não precisa autorização legal, em lei específica, porque já foi dada lá atrás, já foi aprovado lá atrás uma autorização genérica para o governo, sozinho, a partir de uma decisão unilateral, privatizar subsidiárias de empresas públicas. Pois bem, o BNDES disse que elas não poderiam, a dívida dessas empresas distribuidoras não poderiam ser assumidas pela Eletrobras. E o que é que o Conselho de Administração da Eletrobras fez? Aprovou
que toda a dívida dessas empresas, aproximadamente 12 bilhões de reais, serão absolvidas pela Eletrobras, ficando as 6 empresas livres de qualquer dívida. Assim é fácil, ou seja, o governo vende e ainda dá dinheiro, fica com a dívida, fica com todo o passivo e ainda dá dinheiro para que as empresas privadas comprem a Amazonas Energia. Estava lá o secretário executivo, um dia desses, debatendo conosco na Comissão de Infraestrutura. Ele dizia, não, senadora, mas nós temos uma agência de energia que vai modular e que vai regular o sistema. Eu imagino que ela deva funcionar igualzinha à agência de transporte terrestre. Porque, vejam, quando privatizaram, concederam as rodovias brasileiras para a iniciativa privada, alegando que o governo não tinha condições de fazer a manutenção, aí concederam para a iniciativa privada. Veja, o governo não tinha apenas com o orçamento da União, mas se cobrasse o pedágio como as empresas privadas cobram, aí tinha sim, aí teria sim condição, mas preferiram privatizar, senador Theomário. Privatizaram e determinaram regras. No dia seguinte da privatização, todas as empresas vencedoras já estavam com as catracas cobrando o pedágio dos carros, dos caminhões, de todos que por ali passavam. No dia seguinte, já estavam faturando com a concessão adquirida, mas as obrigações listadas no contrato, essas não foram cumpridas. E até há pouco tempo tramitava, senador Theomário, a medida provisória de número 800, que perdoava o fato deles não terem cumprido as obrigações e ainda ampliavam o prazo para as obrigações serem cumpridas, ou seja, as duplicações, as melhorias nas vias públicas, nas estradas públicas federais do nosso país. Então, é isso que eles querem fazer com a privatização da Eletronorte, da Eletrobras, com a privatização das empresas subsidiárias de distribuição das regiões Norte e Nordeste. É a mesma coisa que eles vão fazer, entregar para a iniciativa privada que só tem lucro. Nós vivemos num sistema capitalista. E qual é o objetivo de uma empresa privada? O lucro. O lucro, este é o grande objetivo. Eu pergunto de Vossa Excelência, senador Theomário, quais dessas empresas se preocuparão em desenvolver o programa Luz para Todos? Nenhuma. Em levar energia para os municípios do interior dos nossos estados, o Iramutã, lá do seu estado, Boca do Acre, no meu, Parintins, Tefé, Tabatinga, qual? Que são municípios cuja a distribuição de energia, geração e distribuição, custa muito caro. E são municípios de gente muito simples que não tem dinheiro para pagar. Só que uma empresa, exatamente uma empresa pública, ela compensa o lucro de uma localidade com o prejuízo da outra. Qual é a empresa privada que vai querer fazer isso? Não vai. E vai dizer o seguinte para o governo, queres continuar o programa Luz para Todos? Pague. E com que dinheiro o governo vai pagar? Com que dinheiro do Orçamento Geral da União, se não há dinheiro no Orçamento Geral da União e nem a Constituição permite, porque a Constituição, pela emenda constitucional que o Congresso aprovou, a primeira medida a ser aprovada depois que eles chegaram no poder através do voto, qual foi? Emenda constitucional que limita os gastos públicos. Agora, limita os gastos públicos na saúde, educação, em segurança, infraestrutura, só não limita os gastos públicos para as despesas financeiras, para pagar os juros elevadíssimos dos banqueiros. Para isso não há qualquer limite. Enfim, então a Câmara, senhores senadores, fará no dia de amanhã a segunda tentativa de instalar essa comissão especial. E eu tenho quase certeza que a comissão não será instalada por uma razão simples. O presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, suspendeu a instalação de todas as comissões permanentes. Simplesmente suspendeu, dizendo que só o fará a partir do início do mês que vem, quando se encerra a janela de mudanças partidárias, de troca-troca de partido político. Então, veja, se não pode instalar as comissões permanentes, não pode também instalar as comissões
temporária, senador, porque a similaridade é a mesma. Então, eu tenho certeza que os deputados amanhã e as deputadas farão de tudo para não permitir que isso seja feito. E o terceiro fato que me traz à tribuna, senador Thelmário, diz respeito a matéria principal de hoje do jornal o Globo. Uma matéria que na capa já traz dizendo o quanto o Rio de Janeiro vem diminuindo os investimentos na área de segurança. E nós temos ocupado essa tribuna. Nós que votamos contrários à intervenção, não por discordar de uma possível intervenção, mas pela forma como ela foi feita, porque sem nenhum planejamento, sem nenhuma meta, sem absolutamente nada. E nós tínhamos o entendimento, como continuamos a ter o mesmo entendimento, que o importante para a segurança pública não é tomar decisões midiáticas. Aliás, no nosso entendimento, essa decisão abrupta, tomada por Michel Temer logo depois do Carnaval, nem o Exército, os comandantes das Forças Armadas sabiam, foi abrupta, não havia nada planejado, absolutamente nada. Eles tinham como objetivo ampliar ou melhorar a sua imagem perante a população brasileira. Não é? Esse era o objetivo. Não é? Ou seja, puro marketing. E nós temos subindo a tribuna e dizendo, se de fato há uma preocupação com a segurança, vamos resgatar os planos, o Plano Nacional de Segurança, que foi aprovado e não está sendo cumprido. Vamos resgatar medidas, uma reunião entre todos os governadores que aconteceu no estado do Acre, que tomou decisões importantes e não são cumpridas. Vamos resgatar? Pois bem, a matéria de hoje trata exatamente da mesma questão. Eu mostrei aqui, senador Paim, qual foi a proposta do governo federal para o orçamento desse ano em algumas áreas da segurança pública. Para o Conselho Nacional de Segurança Pública, ele tinha trazido uma proposta 66% menor do que o montante do ano anterior, de 2017. 60% menor. Para o Fundo Nacional de Combate a Drogas, ele queria diminuir em 45% o valor. Só não fez porque o Congresso resgatou, porque o Congresso recompôs o orçamento, não pela vontade de Michel Temer, não pela vontade desse governo. Mas vamos lá. A matéria mostra agora uma questão gravíssima também. O Cinesp, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisional e sobre drogas, ou seja, um sistema que tinha e tem como objetivo o desenvolvimento de uma política de inteligência capaz de enfrentar essa problemática nos setores criminosos do nosso país. Trabalhar os presídios, trabalhar a ação antidrogas, trabalhar, enfim, interligar as informações de todas as delegacias do Brasil. O Cinesp, que foi criado por lei e que tem esse objetivo. Pois bem, ele diminuiu o valor dos recursos em 77%. Ano passado, era o orçamento do Cinesp, era de pouco mais de 73 milhões de reais. Ele baixou para 16. Como é que se faz combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, à criminalidade, ao fato, como é que se combate o fato de que os grandes comandantes do tráfico estejam nos presídios e de lá continuam comandando, se não através da inteligência? Pois bem, ele mudou. E vejam, senhoras e senhores, o que diz a lei. A lei que criou o Cinesp, ela é clara. Ela diz que os estados que não aderirem, não colocarem os seus dados nesse sistema, não receberão repasses do governo federal. Mas a lei é morta. E aí o Congresso está aqui discutindo a nova lei unificada de segurança pública, para a unificação da segurança pública, o SUS da segurança pública, o SUSP, que, aliás, não é nenhuma novidade. Ele existiu e começou a ser implantado no primeiro ano do governo do presidente Lula, 2003. E depois foi parando, por uma série de razões. Primeiro, que não há muito boa vontade
das polícias interligarem os seus dados, abrirem os seus dados para outros setores de investigações ou outras delegacias. Não há essa disposição. Não há essa disposição. E segundo, porque não unificaram a base de dados, a tecnologia a ser utilizada, ou seja, são coisas simples. O que o Brasil precisa disso é de recursos e um bom gerenciamento. Porque tudo que se fala, não há nenhuma novidade. Senador Paim, a lei prevê o Cinesp, ele tem o Cinesp Cidadão, onde qualquer pessoa da população deveria acessar dados do Brasil inteiro sobre, por exemplo, desaparecidos. Quantas crianças, jovens, idosos principalmente, mas principalmente crianças desse Brasil, estão desaparecidas e não há um sistema nacional confiável? Deveria colocar ali dados de veículos transparentes sobre mandados de prisão e o outro sistema, que esse sim seria fechado mais às autoridades ou aos profissionais da área de segurança, que seria o Cinesp Infoseg, com informações mais dirigidas a eles, a esses profissionais da área de segurança. Mas o que o Michel Temer faz? Diminui de 74 milhões quase para 13. O que vai fazer com isso? Ainda diz que está preocupado com a segurança pública. Então, eu costumo dizer que as palavras o vento leva. O que fica são as ações. E esse governo não está agindo como quem quer resolver o problema da segurança pública no país. O jornal também publica um mapa muito interessante, senadores. Um mapa muito interessante sobre o investimento na área de segurança pública. Lamentavelmente, o meu estado é o 14º estado de todo o país no investimento na área de segurança. Ele aplica na área de segurança R$ 394 por habitante. Isso sem falar que grande parte desses recursos são irrigados para empresas privadas que administram o setor prisional do estado do Amazonas. Em 2017, todo mundo lembra, no primeiro ano de 2017, quando presídios na cidade de Manaus promoveram rebeliões onde mais de 50 prisioneiros foram mortos. Pois bem, a empresa privada que administra aqueles presídios recebem muito além da média nacional que recebem outras empresas em outras localidades brasileiras que administram presídios. É lamentável que a segurança seja tratada dessa forma. O Senado Federal fez, semana passada, uma sessão temática, um debate de quase um dia inteiro aqui no plenário debatendo segurança pública. O debate é muito bom, as ideias são muito bem-vindas. Agora, ideias, não há nenhuma novidade, nem no projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que trata do Sistema Único de Segurança, nenhuma novidade. O que precisa ser feito são ações, cumprir ações, chamar os estados brasileiros e dizer, olha, a lei está aqui. Porque se cumprir a lei, por exemplo, da integração das informações, nós já estaremos dando um passo muito importante no sentido de garantir uma maior tranquilidade à população brasileira. Então, eu digo isso, senhor presidente, lamentando que nós estejamos vivendo sob um governo que acha que apenas através da publicidade vai melhorar a sua performance perante a população brasileira. Era isso. Muito obrigada, senador. Ainda, senador. Senadora Vanessa, permite uma parte? Pois não, claro. Se o presidente Elmário permitir. Vanessa, Vossa Excelência, eu tive que sair, eu prometi que eu voltava em tempo. Vossa Excelência fez uma bela análise da conjuntura e terminando com a questão da segurança. Eu realizei lá na Comissão de Direitos Humanos já 3 reuniões sobre a segurança. E todos que passaram lá foram na linha de Vossa Excelência. Primeiro, tem que ter políticas humanitárias, se você quiser, de fato, assegurar a segurança, né? Políticas humanitárias olhando para o policial e para o preso, né? Por exemplo, o caso de um presídio, e o Fernando Anunciação, que é o presidente da federação, denunciou, onde tem cerca de 200 presos e 2 agentes.
Isso é ruim para os presos e é ruim para os agentes. Como é que eles vão controlar, né, qualquer tumulto num presídio com 2 agentes e 200 pessoas colocadas lá dentro, empilhadas? Então, se não tiver uma visão, e quando a gente fala em visão humanitária, alguns fazem uma enorme confusão, achando que visão humanitária só é de interesse do preso, é de interesse do agente, da polícia, no caso dos presídios, é interesse dos presos, é interesse da sociedade. Qual a política efetivamente de recuperação? Essa integração que Vossa Excelência falou muito bem, lá foi falado também, essa integração ela tem que, de fato, acontecer na forma de fazer as operações. E não como é hoje, que existe quase que uma... E foi colocado lá por eles. E estavam lá, Polícia Militar, Polícia Civil e representantes também daqueles que estão apenados, que são apenados. E todos foram na mesma linha. Há uma certa disputa até de comando entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ele não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e aproveito esse momento também para dizer, senadora Vanessa, Vossa Excelência foi uma lutadora aí, senador Telmaio também, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista. Nós dizemos que isso não iria a lugar nenhum. E hoje tem uma matéria muito interessante na revista Capital, que demonstra exatamente isso, é a precarização do mundo do trabalho, quase que a volta do tempo da escravidão. E o governo faz de conta que não está vendo nada. Não age, não aponta caminhos, não fiscaliza. Esse é o momento que nós estamos atravessando. E a minha preocupação, quando eu vinculo previdência trabalhista, a insegurança, a falta de investimento na educação, na saúde. Se nós quisermos, de fato, melhorar a segurança no país, nós temos que ter investimento em educação e saúde. Nós temos que gerar mais emprego decente, que tudo isso leva à insegurança. Nós que temos, esse país hoje em dia, eu vejo às vezes pela internet, as pessoas só se xingando. A violência começa na internet e termina nas ruas. Não, tem que matar, tem que prender, tem que fazer. As pessoas estão perdendo o senso do bom senso. Estão perdendo o bom senso de olhar para o outro ser humano, seja quem for, numa linha de que é preciso e podemos caminhar junto. Como dizia um poeta espanhol, né? O caminho a gente faz caminhando de mão dadas, brancos, negros, índios, enfim, homens, mulheres, cada um com a sua visão, inclusive de vida. Mas não, hoje é a política do ódio só que a gente vê de forma contundente. Esse dia eu estava na internet e conversando com uma pessoa, mas exalava ódio. Chegava para mim no meu WhatsApp ódio pela energia, pelas mensagens, mas contra tudo e contra todos. E aí eu fui, e consegui amenizar. Hoje fizemos uma sessão muito interessante na Comissão de Direitos Humanos, onde a linha da fala foi essa. Nós precisamos humanizar a política, a vida. As pessoas têm que parar de achar que é só na visão do que prendo, mato e arrebento que vai resolver a situação do país. Eu, por exemplo, já falei na tribuna e vou repetir só a última frase. A gasolina teve 150 aumentos em torno de 8 meses. 150 aumentos. Se a gasolina aumenta, nós sabemos que isso é efeito cascata, né? Os alimentos sobem junto, sabemos disso. O gás triplicou de preço, a luz triplicou de preço nesse período que estamos agora. Foi um balanço que eu li dos últimos 12 meses. Então, nós temos numa situação muito difícil, mas tu pega algumas emissoras de televisão aí que estão dizendo que está tudo bem, que está tudo bem. Nem a segurança já não está agora. A Previdência eles abandonaram, não sei por quê. Até um tempinho atrás, senador Telmaio, senadora Vanessa, o país ia cair, ia quebrar, ia à falência se não tivesse a reforma da Previdência. Como eles perceberam que não sai esse ano, está tudo bem, a Previdência está bem, eles já dizem, não, agora com a recuperada tal, a Previdência não tem problema nenhum. Então, esse mundo de falsidade
de falta de seriedade e pregando ódio pela violência que não vai levar o país a lugar nenhum. Por isso, quero cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, tranquila, equilibrada, balizando praticamente caminhos para que o governo pare de fazer tanta bobagem, tanto erro, que está levando uma situação de desespero à população. É claro que aí surge a violência. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e, abusando um pouquinho mais do nosso presidente Telmário, porque Vossa Excelência introduziu alguns aspectos importantes ao pronunciamento, eu só gostaria de dizer o seguinte, senador Paim, a gente está vendo a precarização no mundo do trabalho e o governo, Vossa Excelência, o governo não faz nada e não faz, porque o governo acabou de legalizar exatamente isso. Legalizar o trabalho sem carteira assinada, legalizar o trabalho sem direito. E, além de atacar o trabalhador e a trabalhadora diretamente, atua no sentido de falir, de prejudicar ainda mais a previdência social. Porque o trabalhador precário, dificilmente ele vai contribuir para a Previdência, dificilmente ele vai contribuir para a Previdência. Isso eles fizeram e é isso que eles querem. É isso que eles querem. O mercado é que domina, o mercado é que regula o capital. Tem que regular a mão de obra. Quantos deles nós ouvimos falar que em época de crise tem que haver desemprego mesmo, que em época de crise tem que tirar salário, que em época de crise tem que penalizar o trabalhador, não deveria ser assim. Em época de crise eles deveriam diminuir os lucros, mas eles não falam e nem pensam assim, porque nenhum banco, nenhuma instituição, senador Paim, diminuiu os lucros, nem em 2015, nem em 2016 e nem em 2017. E quem é que dirige o Banco Central do Brasil? O ex-presidente do Itaú Unibanco, que aumentou significativamente de 22 bilhões para 25 bilhões o lucro de 2016 e 2017. Então, veja, é o povo trabalhador o prejudicado. É lamentável. Então, eu quero dizer que, concluindo, que concordo plenamente com Vossa Excelência, a gente vive um momento muito difícil, no meu entendimento, o que eles estão fazendo não é por erro, não, é propositado, eles estão agora, por isso que a gente diz, senador Paim, agora é que o golpe está acontecendo na prática. Eles assumiram o poder para fazer o que estão fazendo. A gente falava desde o início, muita gente nos criticava, não, isso tudo é para melhorar o país. Eu, no meu estado, fiquei sozinha, senador Paim. Apenas eu fiquei contra este golpe, porque sabia que não era um golpe contra a presidente Dilma, era um golpe contra o povo brasileiro, era um golpe contra a democracia, contra o Estado Nacional. É isso que eles estão fazendo, das privatizações, a retirada de direitos, ao fim dos programas sociais. Deputado Osmar Terra, ministro, vai ter que vir aqui, senador Paim, é lá do seu estado, do Rio Grande do Sul, para dizer o que ele quer fazer no programa Bolsa Família, o que eles estão querendo fazer no programa Família, porque não é só tentar tirar a marca do Lula, porque não vão tirar nunca. Pode mudar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, não vão apagar esse legado do presidente Lula, que muito que tem nesse país veio de seu governo, sim. É um país, nós temos que nos orgulhar do presidente que tivemos. E olha aí, perseguido, acabou de ser condenado sem que nenhum crime tivesse cometido, sem nenhuma prova. Por quê? Porque fez o Bolsa Família, porque fez o ProUni, porque ampliou o FIES, porque estabeleceu a política de valorização do salário mínimo, que, aliás, eles diminuíram. Eles diminuíram o valor do salário mínimo, quietinhos, mas diminuíram o valor do salário mínimo. Então, é lamentável, senador Paim, que a gente viva um momento de tanta dificuldade para o povo brasileiro. Mas, assim como nós resistimos aqui, o povo tem que resistir também, porque eles não durarão muito tempo no poder. Muito obrigada, senador Telmário.